Bem, guys, what's going on? Robert for International Pulse Research. Mais um vídeo para você que está acompanhando a gente pela internet através do YouTube aqui, legal? Hoje, segunda-feira, você que está acompanhando, já soltamos um vídeo aí sobre o impeachment que começa nessa quinta-feira aí. Você que está acompanhando a gente, Donald Trump, já a Câmara dos Deputados, ou seja, os democratas já estão afiados, já afinharam as unhas aí para poder destilar o veneno que Donald Trump distribuiu ao redor do mundo. Então, diga-se de passagem. Ontem nós também falamos sobre um pouco da Argentina, vitória aí da esquerda novamente. Jair Bolsonaro não gostou da ideia, é claro, né? Se sentiu reprimido e a gente sabe muito bem que é uma vitória contra as pautas do neoliberalismo. Legal, então? Muita coisa legal, mas a gente vai ter uma live só perguntas e respostas. Se prepare se vocês quiserem participar. 6 horas da tarde, horário aqui do Oeste, 9 do Brasil. E você que está acompanhando a gente, não se esqueça de participar. Ou seja, você pode entrar no nosso site, aqui embaixo vai ficar o nosso telefone. Se você quiser montar um comitê do Trust Revolution, que a gente vai estar também aí explicando mais esporadicamente como funciona as pautas revolucionárias antes, depois da revolução e no período de transição, para que você possa realmente entender, quebrar a empatia do governo e se inteirar como será a revolução no Brasil. Legal? Então, muita gente tem dúvida, a gente vai tentar esclarecer da melhor forma possível, mas o ponto de partida somos nós mesmo. Legal, pessoal, a gente está acompanhando as votações da segunda instância, prisão pós-segunda instância. A gente viu que o STF aí tá tentando montar um quebra-cabeça, desarmar uma bomba que eles, propriamente dito, armaram. Então a gente está acompanhando aí, a gente semana passada teve a votação, como vocês sabem aí, hoje o Dias Toffoli que é o fim da prescrição para poder atenuar a mudança em prisões após segundo grau. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então o ministro enviou, né, ele é o presidente do STF, Superior Tribunal Federal, ele enviou uma ideia ao Congresso de prisão pós segunda instância que pode cair literalmente o julgamento do STF por prescrição, e é uma das críticas que nós iremos aí contestar para você que está acompanhando a gente pela internet. Então, o ministro Dias Toffoli encaminhou para o Congresso 2 pautas íntegras de ofício, uma para o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que também está enrolada aí, a gente sabe muito bem, e o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, que também está indiciado em vários processos, aí, inclusive da Lava Jato. Então, foi encaminhado para o Congresso Nacional essa proposta para poder alterar o Código Penal e impedir a prescrição dos processos que chega ao STJ, então, o Superior Tribunal de Justiça, e ao Supremo. Então, como que vai ser? Se for acatada, a ideia é atenuar os efeitos prováveis de uma mudança, não só no entendimento do STF sobre prisões de segunda instância, mas também que tende a determinar que os réus, isso é importante, só pode ser preso após o esgotamento de todas as provas, ou seja, de todos os recursos, coisa que não aconteceu com o ex-presidente Lula. Então, Dias Toffoli, que está aqui do lado, ele encaminhou essa íntegra dos ofícios para o presidente da Câmara e para o presidente do Senado. Então, os críticos, entre aspas, destacam que esse entendimento levaria à prescrição de crimes de vários casos. Aí existe uma incógnita na sociedade que falam que eles vão abrir as portas das cadeias, que mais de 160 mil presos que estão com alta periculosidade aí, né, contra a sociedade, vai infringir. Aí a pergunta que eu faço para vocês tem dois eixos aí, 2 vertentes. Primeiro, que não é 160 mil pessoas que estão aí para serem liberadas. É mais ou menos entre 4.500 pessoas. Segundo, que o Brasil tem a maior indústria carcerária do mundo. Você sabe disso. A primeira norte-americana
E mais de 40% no Brasil já tem direito de semiaberto, tem direito a advogado, não sabe, e pelo incrível que pareça, estão lá e não sabe o porquê estão lá. Só para você ter uma ideia como esse STF funciona. Só para você ter uma ideia, o judiciário mais caro, já expliquei para vocês em outros vídeos, custa em torno de 85 bilhões de reais, dinheiro seu, meu e de cada um de nós contribuinte. Ou seja, eles têm mais de 1.500 funcionários, tem vários auxílios, eles abrem a carteira, tá cheio de vale e auxílio. A gente não vai entrar muito em detalhe. Então, diga de passagem, o escrito destaca que esse entendimento levaria à prescrição em crimes em vários casos. Pelo contrário, a preocupação é diretamente com o ex-presidente Lula que está preso lá e, pelo que pareça, a burguesia e a elite treme na base se porventura o ex-presidente vir sair da cadeia. Então as propostas de Toffoli, que ainda não voltou no julgamento sobre segunda instância, eles adiaram e provavelmente vai ser dia 6 de novembro. Eu já recebi uma matéria falando que vai ser no dia 7. 6 de novembro nós vamos ter aquele super leilão honoroso lá do Jair Bolsonaro do pré-sal que a população tem que boicotar. Ou seja, eles vão fazer um leilão aí, vão vender todos os ativos do pré-sal, que custa mais de 3 trilhões aí de reais, por preço de banana, 40% vai para o bolso, o resto vai pagar juros e amortização da dívida e renegociar a dívida. Conclusão, toda vez que você paga a dívida, paga não, entrega para 15 mil famílias, o negócio desanda, ela aumenta, parece um fermento. Então o texto propõe o prazo de prescrição, que seja interrompido após a condenação em segunda instância, e mesmo assim, enquanto os réus entram com recurso em tribunais superiores, conforme foi divulgado em vários locais da mídia convencional no Brasil, ou seja, a mídia corporativa. Atualmente o prazo de prescrição de 10 anos, quando a lei não estabelece pelo primeiro prazo, que no caso seria a proporção ao menor do rei, ou seja, réu, não rei. Então o artigo 206 do Código Civil, ele elenca prazos diferenciados para certos tipos de cobrança, variando de 1 a 5 anos. Não é que é complexo, gente, para que a gente possa atenuar. Mas a proposta foi apresentada na iminência da corte, porque eles não conseguem desarmar a bomba que eles criaram. Existe uma politização do judiciário, como já expliquei para vocês, e existe também a mutação que foi colocada pelo Rodrigo, principalmente pelo Barroso, que estudou no Yale aqui, e está totalmente comprometida. A gente sabe que tem 5 juízes aí, magistrados, ministros, que estão totalmente enrolados, comprometidos com a Operação Lava Jato. Então a proposta vai ser apresentada na iminência da corte para poder fazer uma revisão atual da jurisprudência. Foi o que aconteceu com o Triplex, no Guarujá, porque com o Moro, que mora em Curitiba, ele pegou, porque o caso tinha a ver com a Petrobras. Conversa para boi dormir. Então, sobre a prisão após condenação de segunda instância, até o momento o placar está de 4-3, como já falei para vocês, da execução da sentença condenatória em segundo grau. Então, o retorno do julgamento vai ser marcado para o dia 7 de novembro. A prescrição, que eu saiba, é dia 6, o mesmo dia do leilão do pré-sal, da questão onerosa. Então, aí tá, entendeu? Se vai fazer no mesmo dia para poder distrair a mente, estratégia de marketing para poder condenar ou fazer aqueles que eles querem. Então, esse filme a gente já assistiu, então. Então, dia 24 de outubro, semana passada, foi realizada a 4ª sessão de julgamentos, quais os ministros analisaram 3 ações contra a execução imediata da sentença, entre o Conselho Federal da Ordem dos Advogados, isso é importante, e outra do PCdoB, Partido Comunista Brasileiro. Tem gente que tem medo desse nome, né? Então a gente vai estar explicando mais pra frente em alguns vídeos. O pessoal acha que o PT é comunista. Então vamos se informar, galera. E outra é do Patriota, que era o antigo PEN. Então já mudaram o nome como MDB para PMDB, que era antigamente MDB. Então, se a gente for levar em consideração, a dona do voto-chave para o desfecho da discussão é a ministra Rosa Weber, aquela que fez vista grossa. Ficou assim, ó. Quando o Jair Bolsonaro mandou os disparates lá, entre a cifra de milhões de reais aí, que o WhatsApp fez na Lei 9502, abuso de poder, que
plena eleição, ela não fez absolutamente nada. Então, a Rosa Weber acompanhou o voto do relator, ministro Marco Aurélio, defendendo o fim da possibilidade da prisão de segunda instância. É uma jogada, né? Então, eles estão ali jogando as cartas e eles estão controlando. E, analisando o histórico dos votos, os ministros de 4 outros análises que tinham temas esporádicos para ser colocado, a tendência é que o julgamento seja concluído de 6-5, ou seja, dando a possibilidade do réu poder recorrer à liberdade, e você que está aí, você tem que entender, até que tenha os recursos esgotados em última instância. Então, quem já voltou e quem falta voltar? Vamos falar as pessoas que faltam voltar. Dias Toffoli, presidente, Celso Mello, o Décano e Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. O presidente do STF deve ser ter o voto, né, que desempate, e apesar do texto do Congresso, que foi emitido aí, sinaliza que votará pelo fim da prisão após segunda instância. Então, a mudança da lei apresentada aí pelo ministro é uma das principais críticas à derrubada da jurisdição atual. Então, se a gente for analisar para o outro lado, muitos alegam que os réus têm a possibilidade de recorrer à justiça em liberdade até que o processo seja prescrito, deixando de cumprir a sentença. Então, existe aí 2 fatos importantes que você tem que fazer a sua análise, porque você sabe muito bem que, diga-se de passagem, a jogada disso tudo é o Lula. Legal? Então, daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informação para você que está acompanhando a gente. Don't go away, stick around. Se você gostou do vídeo, subscribe below the screen, aí abaixo. Vou deixar meu telefone. Quer montar um comitê? Trust Revolution, ajude o Brasil. Daqui a pouco a gente volta. Desde Stop Complain. Tá bom então, galera? Don't go away, stick around. Daqui a pouco a gente volta. Até mais.